Bom, pessoal, continuando aqui, sei que na última aula deve ter ficado algumas dúvidas, tá? Mas garanto que agora vai ficar tudo mais fácil, vocês vão compreender os tipos, tá? Vamos lá. O primeiro tipo psicológico é o pensamento extrovertido. Aqui, o pensamento extrovertido é a função principal, tá? E a função inferior, ligada à sombra, inconsciente, é o sentimento introvertido. O pensamento extrovertido é ligado ao ego, nosso lado consciente. Então, utilizando aquele círculo lá que nós vimos, se a função principal é pensamento, a função inferior vai ser sentimento. Se o lado consciente é extrovertido, o lado inconsciente vai ser introvertido, tá? O que geralmente acontece, tá? O ideal seria, nós vimos lá o processo de individuação, e o ideal seria a gente desenvolver a função inferior, tá? Essa estrutura tem todos os tipos, tá? A função principal e inferior. O ideal seria desenvolver essa função inferior. Mas o que acontece? É mais fácil você comprar uma caixa de chocolate ou fazer todos os chocolates que tem dentro da caixa. Claro que é comprar uma caixa de chocolate, tá? Então, as pessoas, às vezes, é uma das fontes de relacionamento, elas se relacionam com pessoas que têm a sua função inferior, tá? Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil você, esse pensamento extrovertido, encontrar alguém sentimento introvertido, tá? E ter uma relação boa, tá? Duradoura, do que ele mesmo desenvolver esse lado, essa sua sombra, tá? Esse relacionamento, apesar de ser agradável, mas é uma forma ainda mais de reforçar a sombra. Ele vai ignorar ainda mais esse lado dele que precisa ser desenvolvido, tá? Isso também se reflete, não só, mas se reflete em alguns relacionamentos que a pessoa está sofrendo. Então, Maria está sofrendo muito lá com José. As pessoas dizem, olha, Maria devia se separar de José, tá? Além de ter a questão da projeção do ânimos, às vezes José tem a função inferior de Maria, tá? Então eles se encaixam. Então, às vezes o relacionamento fica difícil de ser rompido, de ser terminado, porque além das projeções do ânimo e do ânimos e da ânima, tem esse casamento dos tipos psicológicos com a função principal de um está refletida lá no outro. A outra pessoa tem a função principal como sendo a função inferior do parceiro, tá? Bom, então vamos lá. O tipo pensamento extrovertido. Ele gosta de lógica, de coisas concretas, não gosta de coisas abstratas. Exemplo, empresários, técnicos e cientistas. Essa é uma pessoa prática, tá? Ele não gosta de perder tempo com enrolações, com planejamento, não. Ele gosta de ser prático. As profissões que eu coloquei aqui é só a título de exemplo, pode ser qualquer coisa, tá? Pode seguir qualquer caminho. Assim como qualquer tipo psicológico pode seguir qualquer profissão, tá? Embora tenha as que se adequem mais ao tipo, mas ele pode seguir qualquer profissão. Bom, a função inferior dele, a sombra, o ponto fraco, a gente pode também pensar assim, é o sentimento introvertido, ou seja, ele não sabe como expor seus sentimentos e nem perceber os sentimentos das pessoas que o cercam. Ou seja, ele é prático para resolver as coisas, mas ele não sabe lidar com os sentimentos, tá? É assim que você tem que enxergar os tipos. Vamos para o segundo tipo,
Tipo sentimento extrovertido, função principal, função inferior, tá? É um indivíduo acolhedor, possui muitos amigos, sabe fazer a correta estima deles, né, os aspectos positivos e negativos. Bom, se aquela pessoa que tem muitas amizades, muitos amigos no Facebook, muitos seguidores aí nas redes sociais, né? E ele também consegue perceber os aspectos positivos e negativos. Ele consegue avaliar os amigos que ele tem, a qualidade dos amigos que ele tem, tá? Então, esse tipo psicológico ele se manifesta em alguns exemplos, tá? Atores, personalidades da TV, tá? E eles possuem como função inferior o calcanhar de Aquiles, a sombra, o pensamento introvertido, ou seja, ele não vai se dar bem com questões lógicas, com pensamento abstrato, tá? E qual é a tendência? É que quando ele se deparar com um sistema abstrato, com um sistema lógico, intelectual e gostar, ele pode ficar fanático, tá? É comum, tá? Algumas personalidades de TV, atores, se engajarem em alguma causa ideológica, tá? Porque tá ligado a essa função inferior dele. Ele percebeu aquilo como sendo a verdade, para ele, como uma sombra, fica sendo uma verdade absoluta e ele se torna fanático naquela ideologia, naquele ideal, tá? Terceiro tipo, sensação extrovertida. Ele gosta de apreciar, sentir as coisas. Em um ambiente ele vai perceber como as pessoas estão vestidas, os móveis, se relaciona bem com os objetos, não gosta de abstrações, né? Esse tipo aqui tem algumas pessoas que lidam com decoração de interiores que tem esse tipo, tá? Ele consegue articular bem as pessoas, os objetos, tá? Perceber a sensação que o objeto vai causar nas pessoas, tá? Então algumas pessoas, arquitetos, de design de interiores, têm esse tipo. Qual é a função inferior? Sombra. É a intuição introvertida, ou seja, essa pessoa ela vai ser muito guiada por pressentimentos, tá? Podem ser infundados ou não, tá? Embora a maioria seja não infundada, tá? Então ela vai ser guiada muito por pressentimento. Ela vai dizer, olha, eu tô achando que tô sentindo que isso não vai dar certo. Eu tô com um pressentimento que vai dar errado, né? É o tipo de pessoa também que é muito envolvida, gosta muito da questão de esoterismo, signos, né? Então tá sempre, todo dia tem que estar olhando a questão do signo, porque senão essa pessoa não consegue fazer nada, tá? Isso está ligado à questão da sombra dela. Bom, quarto tipo, intuição extrovertida, né? Ele percebe novas possibilidades, sabe antes de todos quais as mercadorias que serão vendidas no próximo ano. Questão do lançamento de produtos, né? Esse tipo psicológico aqui ele é muito avaliado, muito bem cotado na questão das empresas, tá? Ele tem essa percepção ligada aqui à intuição. Então ele sabe, por exemplo, eu sei qual é o modelo de tênis que vai ser bem vendido no Natal, o modelo de carro que deve ser lançado, tá? Ele tem uma intuição dos objetos externos, tá? Ele tem essa grande capacidade de perceber como é que vai se comportar os objetos externos e se eles vão ser vendáveis ou não. Isso voltando para o contexto empresarial, tá? Qual é a função inferior desse tipo? A sombra é a sensação introvertida. Ou seja, não vai se dar bem com o sentimento ou a percepção de si mesmo. Esse tipo ele é tão voltado para o lado externo que ele não vai saber, ele vai ignorar aspectos dele mesmo, tá? Esse tipo também é muito comum em pessoas que lidam com moda, tá? Eles sabem o que vai ser moda na próxima estação, né? E acabam
devido à sombra, ignorando aspectos de si mesmo, seu próprio sentimento, tá? E também outro traço desse tipo psicológico é que eles começam muitos projetos porque ele tem essa intuição de como é que vão ser as coisas, mas dificilmente eles continuam os projetos que eles começam. Então é aquela pessoa que tem vários projetos, né? Os projetos com certeza vão dar certo, mas ele começa com várias coisas ao mesmo tempo que não dá certo, né? Não dá certo não porque o projeto seja ruim, mas porque ele não continua, não persiste no projeto, tá? Bom, vamos aqui ao quinto tipo, pensamento introvertido. Nesse tipo aqui ele gosta de uma ideia geral, tá? E autêntica das coisas. Ele faz um modelo das coisas, tá? São matemáticos, filósofos. Anthony Stevens, naquele livro Jung, ele vai dizer que a função auxiliar de Jung é essa, tá? Por isso Jung conseguiu criar um modelo, ajudou a criar um modelo, essa função ajudou a criar um modelo psíquico dele, tá? Os conceitos dele, que são genéricos, arquétipos e tal, tudo isso foi porque essa função auxiliar ajudou, tá? Qual é a função inferior? É o sentimento extrovertido. Ou seja, ele tem dificuldades de reconhecer seus sentimentos e dividir com os outros, tá? Bom, sexto tipo, sentimento introvertido, né? Esse tipo são pessoas calmas, retraídas e caladas. Não gostam de manifestações de afeto exageradas. Vistos de fora, parecem frios e indiferentes. Ou seja, é o tipo mais desafiador, porque você nunca sabe se está agradando ou não esse tipo, a pessoa desse tipo psicológico, tá? Porque ela é voltada totalmente para a sensação interna, né? Então, se você tiver se relacionando com uma pessoa desse tipo, você nunca sabe se está agradando, né? Ela não gosta de manifestações de afeto, tá? E qual é a função inferior? Pensamento extrovertido, né? Essas pessoas, às vezes, como elas são muito voltadas para a questão do sentimento interior, introvertido, elas se perdem nos detalhes ao analisar um objeto, tá? Ela pode se atrapalhar nos detalhes lá, não sabe focar bem algumas coisas do objeto externo, tá? Porque o mundo delas é mais voltado para o sentimento interno, certo? Bom, pessoal, na próxima aula nós continuamos aí.